Eu falharia. Sua humildade colocou um jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. Eu quero conhecer Jesus.
Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Maravilhoso esse hino, né? Eu quero conhecer Jesus, né? Estamos todos aqui, eu e você, nessa jornada, né, de estudos bíblicos para conhecer mais Jesus, né? Então, cada vez que a gente abre a palavra de Deus, nós estamos dizendo, eu quero conhecer Jesus, né? Então, é maravilhoso quando a gente consegue extrair ainda um pouquinho mais daquilo que o Senhor tem para nós, né? Então a gente vai perseguindo esse objetivo a cada dia e a cada live que estamos aqui. Eu agradeço a presença de todos, a participação de todos, né? Então vamos orar para que o Senhor esteja conosco e possamos conhecer um pouquinho mais de Jesus. Senhor Deus, Jesus Cristo amado, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, eu, meus amigos, familiares, irmãos da igreja, que possamos sair daqui, Senhor, com um pouco mais do Teu conhecimento, um pouco mais do conhecimento daquilo que Tu tens para nós, Senhor. Tu, Senhor Jesus Cristo amado, tem revelado, Senhor Jesus, através da Tua palavra, Senhor, o que Tu tens feito, as estratégias que Tu tens colocado para resgatar a comunhão conosco. Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor, perseguir esta comunhão contigo, este caminho, Senhor, que leva à comunhão plena contigo. E é em nome de Jesus que eu oro. Reveste as nossas palavras, reveste as minhas palavras, em nome de Jesus. Amém? É isso aí, irmãos. Então estamos nessa jornada de reino milenar, vai ter bastante coisa para falar. Eu digo que é um assunto bem extenso, esse do reino milenar, né? Então a gente está perseguindo aí os detalhes, né, de como vai ser esse reino milenar, né? E conversando com o pastor, ele pediu para reforçar um conceito que eu já disse nos vídeos anteriores. Então eu vou resgatar um pouco aqui para a gente poder reforçar e ir adiante, né? Para a gente poder sempre ir adiante com o conhecimento bem reforçado do início, né? Então, qual que é a recapitulação, né? Quem entrará no reino milenar? Quais são os grupos de pessoas que entrarão no reino milenar, tá? Então eu falei que no reino milenar entrarão os anjos, porque eles vão acompanhar no retorno de Jesus. Para vencer a batalha do Armagedon, Jesus ele vai descer e acompanhado do exército dos céus, tá? Para vencer a batalha do Armagedon, tá? A igreja também acompanha Jesus no seu retorno, né? A igreja que foi arrebatada antes do início da tribulação, ela retorna no final da tribulação, o que é chamado consumação dos séculos, ou consumação do tempo dos gentios, da plenitude do tempo dos gentios, tá? Então, a volta de Jesus, ele tem essa nomenclatura na Bíblia, né? Então, falei dos anjos, falei da igreja, os santos do Antigo Testamento, eles serão ressurretos também, tá? Então, o mar, a terra vão dar conta dos ossos aí, do pó da terra, né? De uma maneira espetacular, né? Mas vai ter a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, aqueles que alcançaram a vida eterna através da fé, através da obediência a Deus, tá? Falei também que vão entrar no reino milenar os mártires da tribulação, aqueles que durante a tribulação, durante aquele reinado do anticristo, né, ele vai perseguir judeus e recém-convertidos, tá? Aquele que não aceitar a marca da besta, né, vai ser martirizado, degolado, decapitado, morto, tá? Então esses daí também vão entrar no reino milenar, tá? Então, esses três grupos de pessoas que eu falei aqui, fora os anjos, tá? Mas a igreja, santos do Antigo Testamento e os mártires da tribulação,
eles vão entrar no reino milenar em corpos glorificados, tá? Em corpos, aqueles corpos incorruptíveis, ressurretos, tá? Que não sofrem dano, não se desgastam, pode se teletransportar, tá? Então tem essa característica desse grupo de pessoas. E aí o quarto grupo de pessoas que entra no reino milenar, né, serão judeus e gentios que sobreviverem à tribulação, aqueles sobreviventes da tribulação, tá? E esses sobreviventes da tribulação, aqueles em que o anticristo não conseguiu, perseguiu, mas não conseguiu atingir, né? Eles vão entrar no reino milenar, só que eles vão entrar em corpos naturais, assim como os nossos, tá? E como estarão em corpos naturais, este grupo de pessoas, dos sobreviventes da tribulação, eles poderão se reproduzir, tá? Gerar filhos e filhas, tá? Então essa reprodução, então a terra, ela vai ser também repovoada de pessoas de corpos naturais, tá? Então então é isso que vai acontecer, tá? Como existirão pessoas em corpos naturais, vai haver uma porta para o pecado, tá? Vai haver uma porta para o pecado. Tanto que nós vimos que lá no final do reino milenar, ao final dos 1000 anos, vai ter uma rebelião. Por quê? Porque tem pecado, tá? Os filhos dos gentios em corpos naturais, eles estarão, vamos dizer, eles vão ter que aprender, vai ter que aprender de Deus. Só que muitos vão cair em pecado, e aí vai ter aquela rebelião no final, tá? Então os filhos e filhas destes gentios, tá? Que são os não judeus, em corpos naturais, vai ser, vamos dizer, atingidos pelo pecado. Só que o pecado, ele vai estar controlado no reino milenar. Ele vai estar absolutamente controlado. Não é um pecado desenfreado que ele vai aumentando de geração em geração, tá? Como nós vemos hoje, né? Porque ele vai ser muito combatido, o pecado. Vai ser combatido de maneira dura e rápida, de modo que algum delito que alguém ocorra será rapidamente julgado. Você vê que na Bíblia diz que Jesus vai conduzir as nações com vara de ferro. Vara de ferro é isso: errou, julgamento, punição, tá? Então essa é o conceito. Então o pecado, ele vai ter um controle, né? Vai ter um controle absolutamente rígido, tá? No final da tribulação, quando Jesus soltar Satanás ali, vai ter aquela rebelião, mas vai ser rapidamente contido, tá? Pelo próprio Senhor, tá? Olha só, olha como vai ser o conceito: o pecado não vai ser tolerado. Olha só, Apocalipse 19:15: e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Todo-Poderoso. Então aquela espada que Jesus, ele vence a batalha do Armagedon, mas ele vem para reinar, tá? E nesse reino ele vai reger as nações com vara de ferro, tá? Então vai ser Jesus, ele vai ter uma dureza contra o pecado, tá? Então, voltando também, uma recapitulação aqui: o reino milenar, ele vai ter, eu cito aqui 4 principais características, tá? São características de um reino de excelência, tá? O reino de excelência, ele é um reino de paz, ele é um reino de justiça, ele é um reino de saúde, tá? E também será um reino de prosperidade. Então são 4 coisas excelentes, né? Que são almejadas por qualquer
qualquer pessoa, qualquer nação deseja que o seu país seja de paz, prosperidade, o povo tenha saúde, tenha justiça, né? Isso é uma perseguição hoje, tanto pessoa individual também como nação, tá? Então, aí eu li isso aí já foi no vídeo anterior. No vídeo anterior eu li Zacarias 14, do 8 ao 21. Eu li que as nações gentílicas, ou seja, as nações dos não-judeus, tá, serão abençoadas de maneira condicional, porque no reino milenar o povo judeu será abençoado de maneira incondicional. Eles vão ser abençoados, não tem escapatória, tá? Porém, os não-judeus, as nações gentílicas, que a gente chama, vai ter uma pré-condição, tá? E aí eu vou ler lá em Zacarias, de novo Zacarias 14, só que eu só vou ler alguns versículos. Eu vou ler o 8 e o 9, ó, Zacarias 14, versículo 8, vamos lá. Então, ó, vou ler o 8 e 9, depois eu vou pular para o 16, tá? Então, Zacarias capítulo 14, versículo 8. Naquele dia também acontecerá que sairão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, metade delas para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um o seu nome. Entendeu? Essa é a promessa de Israel restaurado, né? Você vê, em Jerusalém vão ter águas vivas, né? Quer dizer, depois a gente vai, nos próximos vídeos eu vou falar qual a função dessas águas vivas. Mas por enquanto aqui eu só quero falar da prosperidade condicional. Então vamos lá, Zacarias 14, pula para o 16. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Olha só, então, Jerusalém, o povo judeu vai ter uma prosperidade nesse reino incondicional, tá? Porém, a prosperidade dos gentios estará condicionada a esta peregrinação, a esta participação, porque a chuva ela tem um conceito de prosperidade da terra, né? Se não vem chuva, é aquele deserto seco, é aquela dificuldade, né? Então, a prosperidade dos gentios está ligado a essa abundância de alimentos, está ligada a essa necessidade de ir fazer uma peregrinação de ano em ano lá em Jerusalém para adorar Jesus Cristo, para adorar o Senhor, tá? Então é uma prosperidade condicional, tá? Até aí é tudo recapitulação, tá? E por que a nação de Israel ela vai ser a nação mais próspera no reino milenar, tá? Hoje você fala, tal nação é a mais próspera, né? Sei lá, bom, talvez os Estados Unidos hoje, né? No passado foi a Inglaterra, um pouquinho mais para trás foi outros países, né? Outro país, a Babilônia, foi o Egito, né? Foi o Império Persa, né? Então, as eras, elas tiveram países ou nações que foram prósperas. No reino milenar, a nação que será mais próspera vai ser a nação de Israel, tá? Por quê? Por quê? Porque a nação de Israel, o povo de Israel, ele vai ser restaurado. Ele vai ser restaurado naquela comunhão, aquela comunhão que Deus exigia, aquela obediência que Deus exigia de Israel, né, em obedecer os mandamentos, vai ser finalmente completa. Por quê?
Olha só, lá em Jeremias 31, 33, não precisa nem abrir que eu tenho aqui, tá? Olha só como que a nação de Israel vai ter vamos dizer, uma preferência no coração de Deus, tá? Perante as outras nações. Jeremias 31, 33. Mas esta é a minha aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, tá? Daqueles dias de sofrimento e de tribulação, tá? Esse é um parênteses meu. Vou repetir. 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha só a Deus revelando que Israel vai ser obediente. Vai ser obediente. Por quê? Porque a lei vai estar no coração. Eles vão estar ali de coração se entregando para Deus. Então no reino milenar o povo de Israel vai ter todas as promessas que Deus fez para Israel vão ser cumpridas no reino milenar, porque eles vão estar em obediência, tá? Então, mas uma coisa importante, né? Que quando a gente lê aqui a promessa quando a gente vê no Antigo Testamento as promessas de Deus para o Israel restaurado, tá? Quando você lê o Antigo Testamento profético, né? Profecias que falam de um Israel restaurado, ele está falando do reino milenar. É muito recorrente, você lê muito. Porém, essa bênção, ela é para o povo de Israel. Ela é para o povo de Israel. As nações, elas têm que estar, vamos dizer, seguindo a trilha de Israel para receber uma bênção, vamos dizer, por tabela, entendeu? Por seguir as leis de Israel, por seguir os mandamentos, os caminhos de Israel, aí as nações serão abençoadas. Mas é uma condicional, tá? Então, as nações gentílicas serão abençoadas se forem diligentes na condução dos seus respectivos governos, em concordância com os judeus e seguirem as ordenanças de Deus, tá? Retorno lá em Zacarias 14, né? A chuva somente será providenciada para Deus se a peregrinação para Jerusalém, a adoração for feita, for executada, tá? Participando da festa dos tabernáculos, tá? A festa dos tabernáculos. E olha só, vê como Israel vai ser honrada no reino milenar. Lá em Zacarias, né? Quer dizer, eu estava em Zacarias 14, agora vamos para Zacarias 8. Volta um pouquinho a Bíblia aí. Zacarias 8. Olha só como Israel, ele vai conduzir as nações aos caminhos do Senhor. Esse é o objetivo. Jesus, quando veio pregar, ele veio pregar para o povo judeu. Quando começou a vir gente da Grécia, tal, ouvir Jesus, ele falou, chega, agora é minha hora. Jesus, ele veio pregar para o povo judeu, para que o povo judeu, ele seja o condutor das demais nações, tá? Nos caminhos do Senhor, tá? Então, no reino milenar, isso vai ser executado, tá? Então, Zacarias 8, vamos ler do 20 ao 23. Zacarias 8, 20 e 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor, e buscar do Senhor dos Exércitos, eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na hora das vestes de um judeu, dizendo:
iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, a estratégia de Deus sempre foi essa, de que Jesus ele veio para o povo judeu, pregou para o povo judeu. O objetivo é que o povo judeu aceitasse Jesus e pregasse para todas as nações, e conduzisse todas as nações aos caminhos do Senhor. Como o povo de Israel, na vinda de Jesus, rejeitou o Messias, Jesus alterou a condução. Ele deixou a condução aos caminhos do Senhor a cargo da igreja. Tá? Então a igreja, ela hoje é o condutor das pessoas no caminho do Senhor. Não mais o povo de Israel. O povo de Israel está deixado de lado. Porém, no reino milenar, essa estratégia se mantém. O povo de Israel, ele que vai conduzir a adoração ao Senhor. Tá? Então, são esses versículos que apoiam isso e muitos outros. Tá? Então, olha só, então a gente vê que a festa dos tabernáculos, aí agora eu vou falar da festa dos tabernáculos, porque a festa dos tabernáculos, você vê que vai ser importante no reino milenar, então nós temos que conhecer, né? E é uma festa que é comemorada até hoje, lá em Israel, na época ali de outubro, assim, mais ou menos, né? No início de outubro, eles realizam a festa dos tabernáculos, é comemorada até hoje, que nessa festa as pessoas montam tendas e fazem suas refeições e orações dentro dessas tendas. Eles montam tendas, se você pegar na internet você vai ver ali, a pessoa tem uma casa, mas ela monta uma tenda, e aí ela faz a refeição e as orações naquela tenda, tá? Então a festa dos tabernáculos, ela também é chamada festa da colheita, porque ela tem um conceito de festa agrícola. Festa agrícola tem um conceito de agradecer a prosperidade, agradecer a colheita, ou pedir bênção na semeadura, né? Então, então essa colheita, então Deus estabeleceu a festa dos tabernáculos com o seguinte objetivo, para que o povo lembrasse da peregrinação do deserto, porque essa festa foi dada lá para Moisés, lá na peregrinação do deserto. Então era para Deus trazer esta memória, tá? Dessa peregrinação do deserto, e toda a providência que foi dada a ele, tá? Então a providência divina ali no deserto. Então a fragilidade das tendas, né, elas remetem isso, né? Quer dizer, é uma habitação simplória, né? Que não é própria para revestir, vamos dizer, proteger 100%, mas é provisório, entendeu? Então, da mesma forma que esse tabernáculo nosso hoje, ele é provisório, porque ele vai ser convertido em um corpo incorruptível, né? Então tem esse conceito de lembrar que esse tabernáculo, ele é transitório, tá? Então, tinha que ter, e essa tenda era feita de ramos, né? Ramos de palmeiras e do que achasse ali. E tinha que ter abertura no teto, não podia ser aquela 100% fechadinha, não. Tinha que ter abertura, porque eles tinham que ver o céu, tá? Para quê? Para lembrar de Deus, tá? A palavra tabernáculo, ela tem uma palavra de origem latina, que é tabernáculum, que significa cabana. Essa festa também chama festa das cabanas, né? Ou festa das tendas, né? No hebraico, a palavra tenda é sukkô, sukkah, o singular é sukkah, e o plural, quando quer falar tendas, é sukkô. Então tem a festa do sukkô, né? É a festa do tabernáculo, tá?
Então, essa festa ela tem duração de uma semana, né? Uma semana, e é um tempo de alegria, de regozijo, uma festa de alegria, né? E essa festa ela vem numa sequência de festas, de 3 festas que são próximas uma da outra no calendário judaico, que é a festa do Pentecostes e da expiação. Então, e dessas festas, a festa que vai permanecer no reino milenar vai ser só dos tabernáculos, a festa do tabernáculo. Olha só que mistério que tem essa festa dos tabernáculos. A gente tem que entender, né? Seria bacana você pesquisar na internet vídeos, né? Porque isso é atual, todo ano tem. Como é que é a festa dos tabernáculos? Você vai ver ali, as pessoas, elas pegam lá quatro folhagens, né? Folhagens, galhos, ramos de salgueiro, de palmeira, uma fruta, né? Quer dizer, uma cidra, né? E eles ficam ali com aqueles ramos na mão ali, e eles ficam fazendo as orações, né? Dentro da tenda. Então é muito bacana você explorar como é que o judeu faz a festa do tabernáculo hoje, porque isso vai remeter, pode ser que Jesus ele altere alguma coisa ali, mas o conceito vai estar ali. O conceito é uma festa para você lembrar da peregrinação do deserto, lembrar que a tenda é um lugar provisório, essa tenda aqui é um lugar provisório, né? Você vê? Então, e importante, né? O povo trazia as primícias das colheitas, né? E era distribuída entre as famílias dos sacerdotes, ou seja, tinha uma contribuição àqueles que zelavam pelos mandamentos de Deus, tá? Pelas ordenanças de Deus, tá? Então, agora vamos na Bíblia, vamos ler lá em Levítico 23, o estabelecimento da festa dos tabernáculos. Então vamos lá, no começo da Bíblia, Levítico 23, tá? Levítico 23. Levítico é um livro que o Senhor coloca ali as leis. O importante, no reino milenar não é um retorno às leis mosaicas. Isso que é importante. Não é um retorno às leis mosaicas. Não vai, a lei mosaica não vai vai ser reativada. Não. A festa dos tabernáculos, sim, essa se mantém, tá? Então é importante ter esse conceito. A lei mosaica não vai voltar, tá? Então, 23, Levítico 23, nós vamos ler do 34 ao 44, tá? Livro de Levítico, capítulo 23, versículo 34. Vamos começar do 33. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias desse mês 7º, será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia de proibição nenhum trabalho servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoais para as santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de alimentos, sacrifício e libações, cada qual em seu dia. Além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, além de todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiveres recolhido do fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No primeiro dia haverá descanso, e no 8º dia haverá descanso. E no primeiro dia tomareis para vós ramos de formosas árvores. Olha os ramos aí. Ramos de palmeiras, árvores frondosas, salgueiras e ribeiras. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus
por 7 dias. Celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrarei. 7 dias habitareis em tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam, olha o motivo. 43, do Levítico 23, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, olha só o estabelecimento da festa dos tabernáculos, tá? Que é executada até hoje, tá? E no reino milenar vai conseguir. Vai prosseguir. Para lembrar o quê? Vocês habitaram em tendas, vocês tinham uma habitação precária, para depois o Senhor levá-los à terra prometida, tá? Então, esse é o conceito, né? Então, vamos voltar aqui. Aí eu pergunto, veja que essa festa dos tabernáculos, ela foi instituída por Deus lá por Moisés, lá, né? E nesta festa tinha a ordenança de sacrifícios de animais, né? Aí eu pergunto, a festa do tabernáculo do reino milenar, ocorrerão sacrifícios de animais? Essa é uma pergunta. Ocorrerão sacrifícios de animais? Né? Já vou responder, depois eu vou provar. Ocorrerão sacrifícios de animais na festa dos tabernáculos lá no reino milenar, tá? E esses sacrifícios vão ser feitos pelos sacerdotes judeus, ou seja, vai ter uma linhagem sacerdotal dos judeus. Na Bíblia fala que são os filhos de Zadok, tá? Do reino milenar. Então vai ter Zadok e os filhos deles que vão fazer essa condução dos sacrifícios de animais, tá? Só que é em benefício dos gentios. Em benefício dos gentios. Porque lá em Ezequiel 46, e nós vamos ver a passagem. Lá em Ezequiel 46, que os gentios são chamados ali de povo da terra. Tá? Então vamos lá, em Ezequiel 46, que nós vamos ver que ocorrerá sacrifícios de animais no reino milenar. Tá? Sempre lembrando que não é um retorno à lei mosaica, é uma coisa pontual. Festa dos tabernáculos, naquela peregrinação anual. Tá? Então vamos lá, Ezequiel 46. Vamos lá, Ezequiel 46. Só para pegar, depois de Jeremias, Lamentações, vem Ezequiel. Tá? Ezequiel 46. Vamos ver aqui. Esta cena profética lá do reino milenar, tá? Ezequiel 46, a gente vai ler do 1 ao 15, tá? A lei do 1 ao 15, tá? Assim diz o Senhor: a porta do átrio interior, que dá para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho, mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta. Por fora permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o holocausto e os sacrifícios pacíficos dele. E ele adorará junto ao umbral da porta e sairá. Mas a porta não se fechará até tarde. Olha só, quer dizer, já tem uma mecânica. Quer dizer, que eu já estou dizendo, olha, a mecânica do cerimonial vai ser desse jeito, tá? Olha o 3, como é importante. E o povo da terra adorará a entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecer ao Senhor será no dia de sábado 6 cordeiros sem mancha e 1 cordeiro sem mancha.
E a oferta de alimentos será de 1 efa para o carneiro e para o cordeiro. E a oferta de alimentos será o que puder dar. E de azeite 1 hin para cada efa. Quer dizer, olha só, já tem a mecânica ali de como tem que ser executado este sacrifício ali. E esse trecho aqui de Ezequiel, ele está falando do templo do reino milenar e está falando especificamente do sacrifício no templo do reino milenar, tá? Porque quando fala de Israel restaurada, é o reino milenar. Mas no dia da lua nova serão, Ezequiel 46, estou continuando do 6 aqui, ó. Mas no dia da lua nova será um bezerro sem mancha, e 6 cordeiros, um carneiro, e eles serão sem manchas. E preparará por oferta de manjares 1 efa para o bezerro e 1 efa para o carneiro. Mas para os cordeiros, o que a sua mão puder dar, e 1 hin de azeite para 1 efa. Quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta onde entrou, mas sairá pela outra que está oposta. Ou seja, olha a organização desta celebração, desta peregrinação, tá? E o príncipe entrará no meio deles. Quando eles entrarem, e saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades da oferta de alimentos, será 1 efa para o bezerro e 1 efa para o carneiro, mas para os cordeiros que puder dar, e 1 azeite de hin para 1 efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos ou de sacrifícios pacíficos, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que dá para o oriente, e fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado, e sairá e se fechará a porta depois dele sair. E prepararás um cordeiro de 1 ano sem mancha em holocausto ao Senhor cada dia, todas as manhãs prepararás, tá? E juntamente com eles preparará uma oferta de alimentos, todas as manhãs, a sexta parte de 1 efa de azeite, a terça parte de 1 hin, para misturar com a flor de farinha, por oferta de alimentos para o Senhor, em estatutos perpétuos e contínuos. Assim preparará o cordeiro e a oferta de alimentos, e o azeite, todas as manhãs de holocausto contínuo. Então, esse é o descritivo das ordenanças, né? Em Ezequiel, vamos ler do 19 ao 20, ó. Olha só, o importante, nesse mesmo texto, Ezequiel 19 e 20, olha como é importante. E depois disso me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta, as câmaras santas do sacerdote, que olham para o norte, e eis que ali havia um lugar nos fundos extremos para o lado do ocidente. Olha o 20 como é importante. Esse é o lugar onde os sacerdotes cozerão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde cozerão a oferta de alimentos, para que não as tragam no átrio exterior para santificarem o povo. Ou seja, a preparação da oferta da culpa e do pecado, ela vai ser feita num aposento especial ali, não vai ficar no meio de todo mundo ali, tá? Então, então essa eu vou dizer para vocês, isso é uma grande divisão que tem essa questão dos sacrifícios de animais no reino milenar. É uma divisão muito grande dos estudiosos bíblicos, é uma divisão muito grande, tá? É pacífico que ocorrerão sacrifícios de animais no reino milenar, porém a justificativa desses sacrifícios é que divide os estudiosos. Parte dos estudiosos entendem que esses sacrifícios executados no reino milenar serão de origem, serão de justificativa memorial, apenas para lembrar de como eram feitos esses, vamos dizer, a expiação do pecado
para os judeus. Tá? Só executados os animais, mas como um memorial. Só que o texto bíblico, ele diz que, e não é só esse trecho não, tem outros trechos, e que o sacrifício dos animais na Israel restaurada, no reino milenar, ele é pela oferta e culpa do pecado, é feito pelo pecado, tá? Para expiação do pecado, ou seja, não é só uma coisa memorial, é uma ordenança para a execução de uma expiação de pecado, tá? Então, essa fica a pergunta de hoje. Esses sacrifícios, eles são de origem memorial ou vai ter expiação de pecado? Porque pecado vai ter. Pecado vai ter. Eu já mostrei para vocês na Bíblia aqui que vai ter pecado no reino milenar. Tá? Agora, haverá necessidade de ter expiação dos pecados? Tá? Então a divisão é muito grande. É muito grande. Por quê? Porque é um enrosco, porque a gente lá em Hebreus 10:6, que o sacrifício de Jesus ele acabou com o sacrifício de animais. O sacrifício de Jesus é o sacrifício perfeito. Ele aboliu, o sacrifício de Jesus foi o último, ele aboliu o sacrifício de animais do povo judeu. Tá? Ó, vamos ver, lá em Hebreus 10, do 6 ao 11, tá? Não precisa nem abrir, eu tenho aqui. Tá? Olha só, a característica do sacrifício de Jesus na cruz. Então chegamos a... Não, eu preciso ler, não está aqui não. Hebreus 10, do 6 ao 11. Vamos pegar aqui, ó. Hebreus 6. Hebreus 10. Nós vamos ler do 6 ao 11. Hebreus capítulo 10, versículo 6. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Como acima diz: sacrifício, oferta, holocausto e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se ofereceram segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, quer dizer, o primeiro sacrifício, aquele sacrifício de animais, para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus, feita uma única vez. Então, você vê que esse texto aqui, ele crava, olha, o sacrifício de Jesus na cruz, ele substitui todo o sacrifício da lei anterior. Pô, então fica uma bola dividida, né? Então por que tem sacrifício no reino milenar? Ah, ele é memorial? Bom, mas na letra da palavra diz que é pelo sacrifício do pecado. Eu li lá em Ezequiel 46, do 19 ao 20, diz que é pelo pecado. Então aí, agora, eu vou dar uma opinião, tá? Eu vou dar a minha opinião. Eu vou até fechar a Bíblia aqui, porque todo esse estudo aqui, irmãos, eu falo da palavra de Deus, mas a gente não tem receio de falar para vocês: olha, isso aqui eu não compreendo 100%. Então este é um mistério que eu não compreendo. Então eu não vou dizer que eu vou dar o que o Senhor colocou para mim, não. As duas posições, elas são defensáveis. As duas posições são defensáveis. Então eu vou dar uma posição, né, que é o que eu entendo que é uma justificativa plausível para esta divisão, tá? Então, para responder, né, acerca desse ponto, eu quero ler dois textos. Ler dois textos primeiro, para a gente poder embasar
esta resposta. Lá em Miqueias 4, tá? Miqueias 4, tá? Lê depois de Ezequiel ali, depois de Ezequiel, tem Jonas, tem vários profetas ali, depois de Jonas, Miqueias 4, 2, tá? Vamos ler com calma. Como é que tá meu tempo aqui? Tô passando um pouquinho hoje, que é bem profundo isso aqui, irmãos, é bem profundo. Miqueias 4, versículo 2. E irão muitas nações e dirão: vinde, e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Eu quero que os irmãos gravem aqui, é o seguinte, olha, ó peregrinação, irão muitas nações e dirão: vamos subir ao monte do Senhor, à casa de Deus, para que ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei. Lembra que eu falei que de Israel vai irradiar as leis, os ensinamentos, e se as nações gentílicas que andarem vão receber a prosperidade, tá? Então é nesse conceito aqui, tá? Ele tem que ensinar as leis. Agora vamos pegar aqui Jeremias 31, antes de Daniel, volta um pouco na Bíblia aí, volta na Bíblia, Jeremias 31, nós vamos ler do 33 ao 34, Jeremias 31, aqui, versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Eu já li esse versículo aqui hoje. 34. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem a cada um o seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais lembrarei dos seus pecados. Então você vê que em Miqueias ele fala: olha, não, nós vamos ensinar. Em Jeremias ele fala: não precisa ensinar. É uma contradição, né? Que no reino milenar vai ensinar ou não vai ensinar? Não há contradição, tá? Porque em Miqueias ele fala que eu vou ensinar as leis. As leis devem ser ensinadas. Jeremias ele diz o quê? Não deve ser ensinado. O quê? O conhecimento do Senhor. Então Deus não vai precisar ser ensinado, entendeu? A gente não vai ter que convencer ninguém de quem é Deus. Todo mundo vai saber quem é Deus. Não vai ter desconhecimento de Deus. Então, então não há contradição nesses dois textos, tá? É porque existirão coisas que deverão ser ensinadas, que são o quê? As leis, os caminhos, as veredas, ou seja, a condução, né? Das pessoas e dos governos. Mas tem coisa que não vai ser ensinada. O conhecimento do Senhor não será ensinado. Por quê? Todo mundo vai saber quem é Deus. Não haverá dúvida. Hoje tem dúvida. É o Deus do... Jesus é Deus? É Alá? É Buda? É Maomé? É Confúcio? Não, é paganismo, são vários deuses, né? Hoje tem dúvida. Por quê? Porque a gente no reino milenar você fala: não tem dúvida, vamos lá ver Jesus. Então não tem dúvida no reino milenar de quem é Deus. Então, dado que
No reino milenar não há dúvida. Eu entendo, e aí eu digo para vocês, é uma opinião que eu não vou discutir com ninguém se pensar o contrário. No reino milenar não haverá, o conceito de fé, ele vai estar enfraquecido. Ouso até dizer que não haverá fé. Por quê? Porque todo mundo vai conhecer Deus. Todo mundo vai saber quem é Deus. Você pode obedecer ou não obedecer, mas você vai saber quem é Deus. Tá? Então, por conta disso, eu entendo que haverá necessidade de ter o sacrifício para expiação do pecado. Tá? Por quê? Porque naquela peregrinação das nações, não vai ter a questão da fé, ela não vai estar presente. Então o sacrifício de Jesus feito na cruz, nós recebemos esta dádiva mediante a fé. Mediante a fé. Esta eficácia do sacrifício de Jesus, ela é nos dado, e a gente tem presença junto a Deus mediante a fé. Como no reino milenar não haverá fé, estou cravando aqui, não haverá fé, eu estou sendo um pouco ousado aqui, mas pela cristandade, todo mundo vai saber quem é o Deus, todo mundo vai saber quem é o Criador, tá? Então, nesse sentido, eu entendo que haverá uma necessidade de ter um sacrifício expiatório para o pecado, porque senão, aquele povo que, quando for conduzido ali, naquele ano, naquela festa dos tabernáculos, se não houver uma cobertura, vai ser fulminado, porque a presença do Senhor vai estar ali. Então, se você entender que é um memorial, ok, não vou brigar por isso. Agora, se você entender que é uma expiação de pecado, aí essa explicação ela orna, né, com o entendimento, tá? Então é isso, pessoal. Eu tô Então você vê que, olha o mistério do reino milenar, todos saberão quem é o Senhor. Hoje, a gente, para convencer alguém a aceitar Jesus, né, você tem que explicar, você tem que ensinar a pessoa. Olha, Jesus veio, morreu na cruz, foi pelos pecados. Se você aceitar essa obra, se você aceitar que você é pecador e Jesus pode remover o seu pecado, o seu pecado ele é apagado. Então é uma coisa mediante um ensinamento, você tem que ensinar a fé para as pessoas. No reino milenar não vai ter esse ensinamento de fé, tá? Eu acho que a melhor coisa é esse conceito, não haverá ensinamento de fé. Todos vão saber além de quem é Deus, tá? Então eu entendo que a necessidade do sacrifício expiatório se dá nesse sentido, de que aquele povo está indo lá para não ser fulminado pela presença de Deus, né? E isso eu estou falando o quê? O povo gentil em corpos naturais. Em corpos naturais. Isso que é importante, tá? Então, dessa maneira, por isso que no reino milenar vai haver Jerusalém, vai estar lá para a festa dos tabernáculos, a peregrinação anual, vai ter templo e vai ter sacrifício de animais, tá? Mas é importante mencionar que esses sacrifícios, memoriais ou não, ou expiatórios reais, eles são feitos para as pessoas, os gentios em corpos naturais, tá? Em corpos naturais. Porque aqueles que já estão em corpos glorificados, naquele chamado corpo ressurreto, eles já estarão desfrutando de plena comunhão com Jesus. Já não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Que é o quê? A morada daqueles que terão corpos
glorificados, a morada será na Nova Jerusalém, que você vai ter uma comunhão face a face com Jesus, tá? Então aqueles que alcançaram a ressurreição e a vida eterna, já vai ter essa comunhão face a face com Deus, e aí sem necessidade de expiação de nada, porque na Nova Jerusalém não tem templo, tá? Então, veja bem como o reino milenar, ele vai ser um reino de prosperidade, isso tanto para 100% para os judeus naturais que tiverem aqui, condicional para os gentios, e prosperidade 100% para aqueles que estão em corpos glorificados. Por quê? Porque a morada é a Nova Jerusalém, já é a morada com o Pai, já é a comunhão plena. O que eu quero dizer com isso aqui? Que as pessoas que estarão em corpos naturais no reino milenar, elas vão ver, elas vão falar: olha, esse tabernáculo nosso aqui é temporário, eu quero ir para Nova Jerusalém. E esse é o conceito, né, de que ainda vai ter uma etapa a ser cumprida para aqueles que estão em corpos naturais, tá? Então por isso hoje nós temos o privilégio de que, se aceitarmos Jesus mediante a fé, nós seremos ressurretos, nós já moraremos com o Pai já em corpo glorificado, não tem estágio. Mas para aqueles que sobreviverem à tribulação em corpos naturais, ainda vai ter esse estágio do tabernáculo, daquela tenda provisória, tá? O corpo natural é uma tenda provisória, tá? Então é esse conceito que eu entendo. Por isso que em Jerusalém, porque vai ter a Jerusalém na terra, lá em Israel, templo, e vai ter a Nova Jerusalém, que é a cidade celestial. Então elas vão estar no milênio juntas, tá? Elas vão estar juntas no milênio. Eu vou explicar mais tarde aí a Nova Jerusalém, os detalhes, tá? Mas elas vão ser contemporâneas, tá? Ou seja, na mesma época, não é o mesmo local, tá? Não é a mesma coisa, são coisas diferentes, tá? Mas é por isso que tem-se essa necessidade do sacrifício no reino milenar. Tá legal? Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos, que fiquem na paz do Senhor Jesus. Lembrem que este corpo natural, ele é um tabernáculo, é uma tenda, ele é provisório, tá? O Senhor habita em nós pela nossa fé, mas a gente vai ser presenteado com uma habitação melhor. Tá legal? Então eu me despeço com a vida cristã. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Abençoa. Em nome de Jesus, uma boa semana. Me despeço na paz do Senhor. Amém.